Boa noite a todos. Boa noite, Brasil. Boa noite, planeta Terra. Boa noite, universo. Quero agradecer a todos por estar aqui com a gente, assistindo mais um Hangout. Eu quero agradecer ao Gabriel de ter deixado eu e vir aqui, né, para a gente fazer mais um Hangout. Ele não está, né? Ele está escondido, mas ele não vai participar. E eu estou feliz porque eu vou fazer mais um hangout com a minha amiga Nilceia. E hoje nós vamos falar sobre assuntos super interessantes que a maioria das pessoas não tem conhecimento. E eu queria agradecer a Nilceia mais uma vez, ela ter aceito o convite, de ter preparado o hangout e tudo mais. E eu queria agradecer também, mais uma vez, que eu sempre agradeço e vou agradecer de novo, ao Gabriel. Gabriel, muito obrigada. Boa noite, Nilceia. Boa noite, Simone. Boa noite, Gabriel. Boa noite a todos que estão aí, né, participando, interessados no autoconhecimento, né, em cada vez aprender mais, né? Hoje a gente tem muita coisa interessante para falar e é o nosso hangout que a gente está tentando fazer desde o ano passado, né, Simone? Isso mesmo. E esse hangout, como você disse, desde o ano passado, nós fizemos um o ano passado, e daí logo a gente queria fazer esse. Mas não deu, mas agora a gente está aqui e vai correr tudo bem. E o tema desse hangout é muito interessante, porque eu faz pouco tempo que eu conheço a Nilceia, e quando eu converso com ela, a gente fica horas conversando, e nós escolhemos esse tema que é programas mentais e memórias ancestrais. Não é, Nilceia? Isso, são dois temas assim bem cascudos, né, para explicar, mas hoje vamos fazer dar uma ideia geral, né, e profunda ao mesmo tempo, mas não vai dar para aprofundar em todos os tópicos, porque senão a gente levaria pelo menos umas 4 horas, né, se fosse para aprofundar em todos os pontos. Então, hoje, vamos dar uma ideia geral para o pessoal entender um pouco esse movimento que está chegando agora aqui no Brasil, né, inclusive com do Sérgio, né, com essa pesquisa do Sérgio, como é que isso se encaixa nessas questões, né, das memórias ancestrais e dos programas mentais. E aí a gente vai indo, né, Simone? Você vai ser o meu contraponto aqui, conforme eu vou explicando, que você sentir que não está bem explicado, você me pergunta para eu aprofundar um pouquinho mais, porque, para mim, eu já venho estudando isso há assim, uns 2 anos, né? Então, hoje eu quero colocar a minha percepção, o meu ponto de vista, como eu venho interpretando, juntando, né, essas peças, e como eu venho aplicando isso com as pessoas que vêm buscar ajuda comigo, né? Porque eu atuo como terapeuta holística, e atuo mais, a minha ferramenta principal é a cinesiologia aplicada. Mas, obviamente, que a cinesiologia aplicada em si, ela não vai ser o foco aqui da nossa conversa hoje. Só a principal técnica, ferramenta da cinesiologia aplicada que eu quero explicar de forma assim para o pessoal entender como é que funciona até o meu trabalho. Então, Nilceia, eu queria falar uma coisa. Você já é terapeuta há algum tempo, você pesquisa muito, estuda muito, e a gente conversando, você falou que todas essas terapias que você estudou, elas são boas, mas com as pesquisas do Sérgio, através dos vídeos e através do livro Monor, você disse que a sua terapia melhorou muito, agregou muito no seu tratamento com os seus pacientes, e eu queria que você falasse sobre isso. Qual que é a diferença que você sentiu com as informações do Sérgio? Então, aí para eu explicar o que
né, qual foi a diferença que fez essa pesquisa do Sérgio no meu trabalho, aí a gente já pode começar a entrar no assunto, então, né, Sim. de todo esse movimento, que assim, que aqui no Brasil é muito novo, mas na América Latina, ali, Argentina, e na Espanha também, né, ou todos os países hispanohablantes, né, que falam espanhóis, que falam espanhol, já estão nesse movimento da chamada biodescodificação, ou descodificação emocional, todas oriundas da nova medicina germânica do Dr. Hammer, que foi uma pesquisa feita na década de 70, e que foi muito importante, vem sendo considerada como a terceira revolução da medicina. Só que a medicina tradicional não deu atenção para essa pesquisa dele. Quem deu atenção para essa pesquisa do Dr. Hammer foram os terapeutas holísticos, né, os terapeutas energéticos, os terapeutas alternativos, digamos assim. E daí veio, e uma parte da psicologia também, né? Tem muitos psicólogos também estudando sobre a nova medicina germânica. Então, o Dr. Hammer fala sobre fala muito sobre as situações externas, né? E como a gente reage às situações externas. E que como essas situações externas em si, elas não são elas quem tem influência sobre as pessoas, e sim de acordo com como cada pessoa interpreta a situação. Isso é um ponto muito importante para a gente entender essa questão dos programas mentais. Então, eu vou interpretar os acontecimentos externos de acordo com os meus programas. E aí a gente entra na questão da interpretação. E eu quero muito levar essa nossa conversa hoje sobre os programas mentais e as memórias ancestrais, levando pela linha assim também do que é o ego e a diferença entre o ego e a personalidade. Porque se a gente para analisar dentro do sistema, o que é mais valorizado? É a personalidade, né? Porque a gente tem que ter uma personalidade forte, tem que ter uma personalidade dinâmica, tem que ter uma personalidade batalhadora. Então, quanto mais, digamos, forte a sua personalidade né, o quanto mais determinado você quanto mais você corre atrás dos seus sonhos ou dos seus objetivos, né, mais personalidade você tem. Não é assim, Simone? Então, a gente entra na questão do... Fala. Então, eu desliguei o som aqui para não te incomodar. Então, a questão do ego, né, que você falou, o sistema dá mais valor à personalidade que ao ego. Nós aprendemos que nós temos que matar o nosso ego, sufocar o nosso ego, porque ele não é bom. E o Sérgio nos mostrou que isso é diferente, né, que o ego realmente é a nossa essência, é o nosso eu. Fala um pouquinho sobre isso, Nilceia. Então, é exatamente por aí. A gente vem ouvindo ao longo dos anos sobre isso. O ego é o paranoico, o ego é aquela criança maltratada, o ego é aquela criança reprimida, e que a gente tem que ou dominar, ou algumas falam em extinguir, outros falam em fazer acordos, mas, enfim, o ego sempre, de certa forma, tem sido o vilão. Enquanto que a personalidade é aquela que a gente tem que cultivar e achando que vai... Quanto mais forte a personalidade, mais individual se torna, né?
conquista sua própria individualidade. Bom, mas eu, nesses 2 anos que eu venho pesquisando sobre personalidade e sobre esses programas mentais e memórias ancestrais, eu tenho visto que não é bem assim, é justamente o contrário. Então, vamos começar definindo um pouco o que é personalidade dentro da programação neurolinguística, né? Qual a origem disso? Então, a gente vê que personalidade, ela se relaciona com o personagem e com o persona. E a origem desse termo persona nasceu no âmbito do teatro grego antigo, né, e que designava as máscaras que cobria os atores, através da qual a voz era projetada. Então, né, os atores colocavam uma máscara e, através dessa máscara, projetavam a sua voz, fazendo assim com que a máscara, né, se tornasse, fosse a existência, né, e o ego fica suplantado, o ator, no caso, né. Então, há a suplantação do ator, e o ator é que eu vejo como o ego. Então, ego e personalidade. Então, a personalidade, para mim, é um falso ego, digamos assim. Então, a persona, no uso coloquial, é o papel social ou um personagem vivido por um ator. E na palavra italiana derivada do latim, para um tipo de máscara feito para ressoar com a voz do ator. Então, a personalidade é um conjunto de características psicológicas que determinam os padrões de pensar, sentir e agir. E aí, a gente pensa que esses padrões, né, de pensamento, sentimento e ação determinam uma individualidade. E aí, quando o termo passa ao âmbito jurídico, né, personalidade, personalidade jurídica, no caso, identidade jurídica, né, designa o sujeito de direitos e deveres, assim como as corporações, associações, sociedades e fundações. Então, a gente se torna uma corporação. Aqui, Simone, entra a pesquisa do Jordan Maxwell e do Johnny Guzman, que falam muito sobre essa questão da armadilha da certidão de nascimento. E quando a gente recebe um nome e a certidão de nascimento, a gente tem lá descritas as nossas características como se fosse um produto. Então, aí a gente passa a ser um produto e a gente passa a pertencer ao país em que nascemos, né? A gente passa a ser propriedade do país. Então, a gente pensa que a gente nasce num país e tem toda essa questão da nacionalidade, mas isso tudo é uma das armadilhas denunciadas pelo Jordan Maxwell e pelo Johnny Guzman. Viu, Nilceia? Nós, na realidade, como o Johnny mesmo diz, nós passamos a ser propriedade da igreja, né? Da igreja católica. Isso também, porque segundo a pesquisa dele, o Vaticano é o proprietário do mundo inteiro, né? Exatamente. Então, nós lá está em todos. Então, todo mundo é católico, queira ou não. Sim. Por mais que diga que é budista ou que é. Sim. Nós não passamos de mercadoria, na realidade, né, para eles. Isso. O que, assim, o que eu quero chamar a atenção das pessoas, o pessoal que está assistindo aqui, gente, é que a gente está entrando agora no mundo do subconsciente. Então, a gente não tentem racionalizar, né, mentalmente segundo as suas crenças. Agora, né, deixem as suas crenças de lado e
tentem abstrair, que agora que é usar o lado direito, o hemisfério direito do cérebro, tentar abstrair e porque a gente está entrando no mundo do subconsciente. E o mundo do subconsciente é simbólico. Então, a gente tem que entender essas coisas do ponto de vista simbólico. Então, para o subconsciente, para a minha mente, né, também, quando eu recebo um nome, é como se eu colocasse uma máscara e daí para frente eu vou interpretar esse personagem. Porque junto com o meu nome em si já vem uma programação. Então, por exemplo, se eu recebo o nome de Maria, eu vou carregar dentro do meu programa relacionado a esse nome, já todo o histórico relativo a esse nome. Então, Maria quem é? A mulher sofredora, a mãe sofredora, aquela que se dedica para a família, aquela que sofre pelos filhos, e isso eu vejo nas minhas consulentes, digamos assim, também não gosto de chamar de paciente, não. Eu lido muito com pessoas da terceira idade, e a grande maioria mulheres. Poucos homens vêm se consultar comigo. A grande maioria são mulheres. E tem muitas Marias. Então, nesses 2 anos que eu venho estudando também essa questão da personalidade do nome, eu tenho visto como isso é real no comportamento delas. Em relação aos filhos, em relação à família. São mulheres completamente subjugadas, né? Com baixíssima autoestima. E aí, então, o nome já carrega um histórico, o nome em si já carrega um peso. Então, e aí quem tem de referência é Alejandro Jodorowsky, que fala muito sobre os nomes. Tem até um texto dele lá no meu blog, sobre cortar, né? Eu até já postei um texto sobre isso, para cortar com o nome, porque para cortar com a programação. Então, quando corta usa a ferramenta de corte, corta com o nome, já vai cortando com essa programação, com esse peso. Então, é um programa a menos. Então, aí a gente já entra na questão dos programas. Então, o programa em si, dando uma definição aqui, né? O que significa... Como é que a gente pode definir um pouco o programa? Programa, assim, é como se fosse um filtro, né? Ele é uma ordem inconsciente, e tipo um filtro, que vai determinar como a gente vai perceber o mundo e como a gente vai reagir, em cada situação. Então, gente, é um comportamento, é uma reação inevitável, é uma reação incontrolável. Eu não consigo controlar o meu comportamento quando é ativado um programa em mim. Então, dependendo da situação externa, vai ativar um programa, uma memória, e eu vou reagir de acordo com o programa, de acordo com essa ordem, eu vou reagir à situação. Então, isso é o que o Dr. Hammer vem falando. A gente não é a situação em si que é importante, mas é como a gente interpreta. Então, eu vou interpretar de acordo com o meu programa, com os meus programas. Tá? Tá bem entendido isso, Simone? Então, para mim está. Mas assim, nós sabemos que nós somos seres programáveis, né? E agora o interessante é a minha pergunta que eu vou fazer. Eu não sei se você está preparada ainda para responder, se já é hora ou não, mas eu vou te perguntar. Todo programa tem que ter um programador, né, Nilceia? Porque se nós temos um programa, alguém programou. Eu acho que as pessoas que assistem o programa Aculi, a grande maioria já está preparada para saber disso. Eu queria que você falasse aí. Nós temos esses programas que a gente já vem desde que nascem, mas quem são os programadores?
Então, vou falar também, mas acho que ainda vou deixar um pouquinho para daqui a pouco. Primeiro vamos terminar de delimitar aqui essa questão dos programas e das memórias ancestrais. Tá. Porque justamente o que o doutor, o que você vem falando, o doutor Hammer fala, né? Que essas memórias, que agora entrando na questão das memórias ancestrais, que essas memórias ancestrais são transmitidas naturalmente pelo ADN. Né? Só que, o que eu tenho visto na minha pesquisa, o que conforma a personalidade, ou personagem, digamos assim, Simone, a nossa personalidade, quando eu recebo esse nome, eu recebo esses programas, e todo o histórico, né, a programação neurolinguística que já está, como o Sérgio falou, no nosso, o MK Ultra, né, que já está nos 80%, 90% do nosso ADN. Só que a nossa personalidade, o meu personagem, ele vem com o que na biodescodificação é chamado de projeto sentido. Os projetos sentidos, até agora, pelo que eu verifiquei, né, identificados são 20. São 20 projetos sentidos. As pessoas não têm os 20 projetos sentidos, esses programas, né, que são essas ordens, implantados. Cada pessoa carrega uma média de 10 a 15 projetos sentidos. E um deles e que esse eu encontro em todas as pessoas, é o Fidelidade Familiar. É o projeto sentido Fidelidade Familiar. Então, falando, como é que eu encontro isso nas pessoas? Então, é isso que eu queria explicar para o pessoal, essa ferramenta de cinesiologia aplicada que eu uso. Que gente, esse meu trabalho é um trabalho de intermediação entre o subconsciente e o consciente das pessoas. Então, eu vou... É possível acessar essa memória do inconsciente, do subconsciente da pessoa, e o subconsciente sabe de tudo. Em nível de ânima, a gente acessa esse registro que os cientistas chamam de campo quântico, né, o campo, ou os registros akáshicos. Está tudo lá. Então, em nível de ânima, que pode ser entendido como alma, a gente acessa todas essas memórias, todas essas informações. Então, se eu tenho um se eu tenho um projeto sentido, e o projeto sentido é o que vai marcar o meu destino. Então, enquanto sou um personagem, é como se eu entrasse no mundo de ficção, como a gente entra aqui na Matrix. Então, eu assino um contrato em que eu vou representar determinado personagem. Então, eu assinei esse contrato. Só que, obviamente, que a gente passa aqui pelos filtros e esquece disso. Então, eu vou viver aquele personagem durante a minha existência toda. E por mais que eu não queira viver uma determinada situação, eu vou viver porque porque a minha mente pensa que é o personagem. Porque eu penso que eu sou o personagem. Eu acredito, eu aceito que eu sou o personagem. Então, automaticamente, eu vou viver, interpretar cada situação. Tá entendendo? Eu falei que era um assunto cascudo. Então, o que você está falando é que nós, na realidade, não somos nós simplesmente interpretamos como se fosse um personagem de um teatro. Estamos aqui para interpretar personagens. E como nós não sabemos disso, no caso das memórias ancestrais, nós vamos repetindo sempre
esses personagens... Isso. É assim, em nível de subconsciente, né, de inconsciente, eu penso, eu acredito que eu sou personagem, porque a gente não é assim, a gente cresce achando que é aquela pessoa com aquele nome e achando que, né, aí tá ligado à missão de alma, que também é um programa mental, que vai fazer com que eu seja impulsionada a viver como se tivesse estando demarcado cada passo, cada situação. Ou seja, o meu destino, enquanto eu penso que sou um personagem, ou personagem, já está traçado. E essa era uma questão que me incomodava muito, e incomoda muita gente, com certeza. Né? A questão da livre eleição, né? Ou da livre escolha. Como é que eu posso ser um ser livre se eu quero uma coisa, mas o mundo, aí eu penso, né, que o mundo me leva para outro caminho. Se eu quero ir para um caminho, o mundo me leva para outro. Eu sou obrigada a fazer outras coisas, fazer coisas que eu não quero fazer. Por que eu sou obrigada? Porque eu estou pensando que eu sou esse personagem. Então, se eu aceito que eu sou esse personagem, eu automaticamente eu vou criar essa situação, essas situações para as quais eu estou programada. Você está entendendo, Simone? Para você é mais fácil explicar, porque a gente já conversou muito sobre isso. Você já viu, já conseguiu né, ver como é que funciona mesmo essa questão, né, de como a gente vê as coisas fora, achando que as coisas do lado de fora que tem influência na gente e não consegue perceber como que na verdade sou eu que estou criando essas situações para mim. Aí, quando você entende isso, Nilce, você para de culpar os outros, né? O caminho é esse. O caminho para a liberdade, o caminho para a libertação, para isso que a gente tanto procura, né? Que é essa paz interior, que é a tranquilidade e a liberdade, principalmente. A nossa liberdade está em compreender essa questão dos programas mentais. Uma vez que a gente entende isso na gente, começar a projetar isso nos outros, e inclusive nos nossos ancestrais, porque está tudo programado para que a gente fique culpando, né, o abandono do pai, a traição do pai, ou do tio, ou da avó, enfim, a gente fica repetindo, dentro desses projetos e sentidos, a gente vai ser obrigado, e esse particularmente do fidelidade familiar, vai me obrigar a repetir os conflitos dos meus ancestrais. Então, se eu tenho esse projeto sentido, que é um programa mental, que até então, aí está a diferença da pesquisa, aí entra a pesquisa do Sérgio, porque até então eu estava vendo esses projetos sentidos como se fossem acordos entre nós, entre a humanidade, entendeu? Fossem acordos entre a humanidade. Eu vivi tal conflito na minha vida e não resolvi, morri sem resolver o conflito. Então, o meu filho vem para resolver esse conflito para mim e me ajudar a me liberar desse conflito. Então, se eu morri sem resolver um conflito, e o meu filho continua dizendo que eu fiz, que eu errei, ou que aí está ligada também a questão dos pecados, né? Que eu pequei, que eu traí, que eu fiz, né? Enfim, então aí que entra a questão de quando um aprisiona o outro. Lembra que o Sérgio falou no nosso hangout último? Como é que um ser, uma pessoa, um membro de uma família aprisiona o outro? Como é que um aprisiona o outro? Porque um está dizendo que o outro fez. E aí, né, você pode perguntar, não, mas e quando a gente perdoa o que o outro fez? Que não funciona também. Por que não funciona o perdão?
né? A pessoa continua nas horas assim em que entra no automático, em algum momento de desabafo, ela vai falar: ah, fulano fez isso, mas eu perdoo. Mas continua dizendo que fez, então não perdoou. Então não consegue nessa visão não consegue perdoar, porque continua dizendo que fez. Mas aí, para não se sentir culpado, diz que perdoa, mas na verdade não perdoou, porque o corpo continua acusando o conflito. Então, como eu acesso o subconsciente do pessoal que vem se consultar comigo? Tá tudo lá, tá todas as memórias, todas as informações. E tá lá o programa mental, a crença no caso. Então, essa pesquisa do Sérgio foi o diferencial nesse aspecto. Eu comecei a perceber que não eram acordos familiares, que esses programas mentais são programas instalados são programas alienígenas, por esses seres que tem lá, né, o pessoal do karma, né? Concílio do karma lá, tem um grupo que trata dessa questão dos karmas, e aí quando a gente morre, encontra com essas entidades, e aí o pessoal não fala que vê o filme da vida, não sei o quê. Então, eles mostram lá, você fez isso, você machucou essa pessoa, você magoou essa pessoa, você errou, você não alcançou o objetivo, né, a sua missão, você não cumpriu a sua missão de alma, que também é um programa, então você vai ter que voltar. Então, é importante que as pessoas entendam que a Matrix não é só aqui, não é só aqui, na dimensão dos encarnados. A Matrix é na dimensão dos desencarnados também. Estamos aprisionados aqui e no desencarne, e no período em que a gente fica desencarnado. Então, por isso que é tão difícil sair dessa Matrix. Que daí a gente pensa que as coisas são assim, que essas são as leis de Deus e que não pode mudar. Só que a gente já sabe quem é Deus, né, Simone? Sim. Que está na pesquisa do Sérgio. Nilce, eu quero te fazer uma pergunta. Eu estou ouvindo você, eu estou lembrando de um filme muito famoso, né, que tem aí, que eu não vou falar agora o nome do filme, mas é um filme espírita. E você sabe que quando alguém morre, a pessoa, por exemplo, morreu com uma doença e sofreu o tempo todo e acabou morrendo. Daí os parentes falam: ah, descansou. Será que descansou mesmo? O que você tem para falar? Olha, não descansa, porque na verdade o programa da culpa, né, que é um dos programas mentais também, que está ligado à personalidade, tem lá, a personalidade carrega esses 20 projetos sentidos, e mais o programa de desvalorização, desproteção e culpa. Todos ligados à personalidade. E esses programas também são comentados pelo Dr. Hammer, está lá na pesquisa dele também. Ele também localizou esses programas. Então, esses programas de culpa, ele vai seguir a gente também no desencarne. A nossa mente continua aprisionado nesse personagem, digamos assim. Então, na minha opinião, não descansa. E fora que a gente faz todo aquele ritual, né, Simone, religiosos, né, orações e coisa, então a gente empurra mais ainda para as entidades. Então a gente continua aprisionando nas crenças ou nesse mundo de Matrix, que a gente chamar de Matrix, né? E a questão também, né, que o Sérgio está trazendo, né, do significado das palavras, quando alguém morre, né, fala descansa em paz, e paz é sofrimento, né? Então você, inconscientemente, você está falando, continue sofrendo, né? E a gente aprisiona ainda com a cruz, né? Tem sempre lá uma cruz, então estão aprisionados.
nessa matrix também, então não há esse descanso aí, não existe não. Na verdade, pelo que eu tenho visto, pode acontecer de ficar perturbado do mesmo jeito no período do desencarne, também fica perdido do mesmo jeito, tipo aprisionado também. Então, voltando aqui à questão da personalidade e desses programas mentais ligados ao nosso personagem, que está ligado ao nosso nome. Então, aí tem o ator, que é o que somos nós, em essência, né, como seres cósmicos, e tem o personagem, ou a personalidade, que somos nós, agindo de acordo com os programas mentais. Então, com esses programas, a gente vai acessar essas memórias. Então, você está entendendo que eu estou relacionando como um programa ativado, vai me ligar a uma memória ancestral e vai me fazer repetir o conflito dos meus ancestrais. E dessa forma, Simone, a humanidade está aprisionado no tempo, porque a gente só está repetindo conflitos. Para quem estuda história, não demora muito a perceber como a história se repete. Sim. Só muda a forma. Só vai mudar a forma. Em essência, continua a mesma coisa. Continuam os mesmos... Eu fazendo a terapia com você, eu descobri que na minha família as mulheres sempre têm a mesma história, né? Como você falou, é um teatro diferente, mas o tema é sempre o mesmo, né? Continua repetindo na vida das mulheres sempre a mesma história. Em essência, sempre é a mesma coisa, o sofrimento é o mesmo. Isso mesmo, vai mudar a história, né? Vai mudar a forma como a história vai se manifestar, mas em essência, a questão central sempre vai ser a mesma. Esse é um dos projetos sentidos também, desses 20 projetos sentidos que foram já identificados pelos terapeutas em biodescodificação, que eu falei no começo. Então, seguindo, então o personagem vai carregar todos esses programas, que podem ser desativados na medida em que a pessoa for tomando consciência, podem ser desativados. Então, por que na minha interpretação eu concordo com o Sérgio de que são programas mentais e não são escolhas nossas, porque o nosso subconsciente permite a desativação. Permite, a gente desativa. Uma vez que você toma consciência desse programa mental e usa a ferramenta para desativar e coloca em ação o teu desejo de se liberar disso, usa a ferramenta e se libera, desativa. Por isso, na minha interpretação, eu concordo com o Sérgio de que são programas alienígenas. E também tem a pesquisa, não só do Sérgio, qual é o outro pesquisador importantíssimo nessa questão? Corrado Malanga. Conhece? Nunca ouvi falar. Corrado Malanga tem 17 ou 19 anos de pesquisa com pessoas abduzidas. Sim. E ele tem um trabalho fantástico em que ele coloca essas questões, de como essas entidades se apresentam para a gente como seres de luz, né, se autoproclamam os nossos deuses, os nossos ajudantes, mas que então eu vou ver esses seres de luz, porque eu estou em baixa vibração. Por que eu estou em baixa vibração? Porque eles roubam a minha luz. Então, eles com a minha luz se apresentam, se manifestam como seres de luz. Agora, se eu
elevo a minha vibração e olho para eles de novo, aí eu consigo enxergá-los na sua real forma, que são seres, são esses seres, né? Draconianos, reptilianos, são esses seres de usurpadores e que precisam manter a gente no sofrimento para poder usurpar a nossa luz, para poder se aproximar da gente. Então, se a gente vibra com alta vibração, eles não conseguem se aproximar da gente. Isso, esse pesquisador, o Conrado Malanga, explica, né, nessa pesquisa dele. Então, se a gente estiver em alta vibração, eles não podem se aproximar da gente, porque a nossa energia fulmina, queima todos eles. Então, eles precisam manter a gente no sofrimento, nessa ilusão. E também tem a questão da lei de causa e efeito, né, que eles não podem fazer nada contra o nosso ser cósmico, então eles criam esse ser fictício, que é o nosso personagem, para poder manipular. Então, através desse personagem é que eles vão implantar todos esses programas mentais e eu vou viver um personagem com um destino traçado. É interessante, Nilceia, que esses seres, eles se fazem de bons, de deuses. Eu sou Deus, você precisa de mim, você é pecador, sem mim você não vai a lugar algum, se você não fizer o que eu quero, você vai para o inferno, venha para mim que eu sou bonzinho. Na realidade, não é. A gente vê ao longo da história, a história da religião, o que o ser humano tem passado e ainda passa hoje. E é muito interessante essa questão de Deus que Sérgio nos fala, nos mostra. E a gente chegou assim num ponto da humanidade que a gente está vendo realmente que esses seres só querem o nosso mal. Só que nós somos mais poderosos que ele. Por quê? Se nós não fôssemos poderosos, se nós não tivéssemos algo que eles quisessem, para que eles iriam fazer tanto, como você está falando, isso aqui é um teatro, né? Para que iria criar um teatro e nós aqui como personagens vivendo, sofrendo, gerando conflito em relação a tudo isso que eles fizeram e a gente vivendo os programas, esses programas que eles criaram. Isso, Simone. Então, a estratégia deles é essa. Eles baixam, né, programam a gente para a gente se sentir inferior, se sentir pecador, se sentir como se nós fôssemos a origem do mal, né, como se o mal existisse por nossa causa, porque nós somos pecadores. E aí eles se apresentam como os seres elevados e que vão ajudar a gente a se espiritualizar, né? A alcançar a espiritualidade, a se elevar e essas coisas. E aí tem toda essa questão eles são seres do astral. Agora, eles são seres do astral por quê? Porque eles não têm alma, eles não têm ânima. Quem tem o poder de materializar é a ânima, é a alma, é a energia feminina. É quem tem o poder de materializar. Eles não têm alma, eles são seres mentais. Então, eles não têm corpos. Eles não têm corpos físicos, eles têm corpos astrais. Então, por isso, nós temos ânima, então nós somos materializadores, nós somos seres materializadores. Então, todo esse planeta existe porque a humanidade, enquanto mônada, né, enquanto ânima, enquanto consciência coletiva, é quem sustentamos esse planeta. Então, não é, aí tem aquela ideia de que a matéria é que é baixa densidade, né, e que o materialismo, né, é pecado, e que a gente não deve ser materialista, e que a gente não deve gostar da matéria. Isso tudo faz parte da armadilha, porque a matéria é a nossa capacidade de
de manifestação, de materializar os nossos desejos, as nossas ideias. Então, eles não têm isso, por isso eles sequestram a nossa alma. Então, toda essa matrix, esse grande teatro, é para sequestrar a nossa alma. Então, a gente fica com a alma sequestrada mesmo. E aí eles vão manipulando a gente para que a gente crie a matrix do jeito que eles querem, né? Aí a gente cria essa matrix, esse mundo invertido, digamos assim, com um mundo que não é o mundo que a gente quer, não é o mundo da mônada, esse é um mundo deles, dos alienígenas, e Conrado Malanga fala muito sobre isso. Então, eu indico, né, para quem vive buscando contato extraterrestre, contato com os alienígenas, para quem vive buscando disco voador para entrar, vocês não se preocupem porque vocês já fazem isso, só que não se lembram. E eles não estão aí para nos ajudar. Eles não são os seres evoluídos. Quem tem ânima, os seres que possuem ânima, que não são todos os seres que estão na Terra, né? Não são todas as pessoas que estão na Terra que têm ânima, nós já somos a evolução. Não tem o que evoluir, a gente não tem que evoluir para o astral. O astral é lugar dos seres que não têm alma, a não ser que você queira, né, se desfazer da sua alma, aí você vai para o astral. Então, todas essas entidades do astral estão aí para sequestrar a nossa ânima, e com essa ânima eles criam, inclusive, outros corpos, né? Os clones, as cópias e etc. e tal. E parasitam, né? Essas cópias. Então, são esses seres aí, são essas pessoas psicopatas, né? Que a gente vê aí que não tem empatia por ninguém, com o sofrimento de ninguém, que roubam a baldes, né, e não estão nem aí para o sofrimento dos outros. Então, essas pessoas dentro da minha percepção, são clones com os parasitados, com essas entidades. Então, você falando sobre isso, sobre os parasitas, tem uma pesquisa científica que fala que as pessoas mais parasitadas, que esses predadores mais se aproximam, são os políticos e os empresários, comerciantes. Por quê? Porque eles criam as leis, né, que vão ajudar ou não as pessoas. O comércio está na mão desses seres também. E é muito interessante, é uma pesquisa científica, né, que foi feita, que esses seres, eles dominam os políticos, basicamente os políticos e os empresários e comerciantes. Basicamente. Claro, quem está no poder, porque quem é que vai fazer lei, né? Quem é que vai, quem tem o poder de legislar, vai legislar em causa própria. Não vai legislar pela população, né? Ou pelo bem da maioria. Então, gente, acreditar na política é ingenuidade, são pessoas dormidas. Não se vai mudar nada pela política, não se muda nada do lado de fora. Isso é muito interessante, é muito importante de dizer. Por isso a gente não vai mudar nada do lado de fora. A gente não tem que mudar o sistema, a gente não tem que mudar a ideologia, a gente não tem que mudar os políticos. Nada disso vai resolver. O que a gente tem que fazer é começar a acordar, cada um começar a acordar, começar a olhar para dentro, para os seus programas, né, para isso que está, para a sua interpretação de mundo, e começar a parar de culpar os outros do lado de fora e começar a assumir a responsabilidade pelo que está criando, pelo seu universo, pelo seu mundo, pelo mundo que está criando. A gente tem que tomar consciência de que a cada minuto nós somos manipulados de uma forma ou de outra. Se não é pela igreja, é pela política, se não é pela política, é através da mídia. Enfim, está tudo, eu que falo que está tudo dominado, né? Tudo dominado e controlado. E a gente tem que tomar essa consciência. As pessoas estão acordando para isso, como você falou.
Eu não tenho que colocar esperança em político, em nada fora de nenhum Deus, nenhum ser que vai vir e vai me salvar. Isso aí tudo é mentira da Matrix para enganar as pessoas. A verdade, né, é que nós temos o poder e está dentro de nós. E a Nilceia ensina, né, através das técnicas dela e da terapia, que nós podemos nos conectar conosco mesmo e chegar a um ponto. O Sérgio também fala que nós vamos chegar a um ponto, Nilceia, que agora a gente precisa da técnica do corte, da tesoura, mas logo, logo a gente não vai precisar mais disso, para cada um fazer a sua própria realidade. Isso, vai ficando cada vez mais rápido. Você veja, quando a gente começou com essa ferramenta de corte, a gente precisava fazer em 4 faces, lembra? Agora a gente está fazendo em uma face só, e tem agora esse outro modelo que ele ensinou, né, com os símbolos das 9 linhas e os 8 espaços. Então, vai ficando cada vez mais rápido, porque cada ser, cada mônada que desperta, né, cada ego que desperta para a sua realidade cósmica, isso se plasma nesse campo quântico, que é onde a gente se comunica. A gente tem essa comunicação. Por isso que esse movimento, esse nosso movimento é, digamos assim, imparável, não se para mais. Já está, o sistema já está caindo, a Matrix já está caindo, e não tem como parar esse movimento, porque já está plasmado nesse nosso campo quântico, que é onde essas entidades não têm poder sobre isso. Por isso elas precisam implantar tantos programas mentais. Olha, só da personalidade são esses 20 projetos sentidos, que vão marcar o nosso destino enquanto personagem. Tem mais os programas de desvalorização, desproteção, culpa. E tem mais os 4 paradigmas. Cada um vai agir num nível. Os 4 paradigmas, eles estão ligados ao âmbito coletivo, né, que é o paradigma das ciências, da religião, da economia e da política. Então, esses são programas que eu encontro também nas pessoas. Tem, por exemplo, o programa do eu não devo, né, que está ligado à religião. Sempre vai, quando eu quiser fazer alguma coisa, tipo, está ligado à religião, então se eu quiser, sei lá, não ter religião, eu vou entrar em conflito, porque eu vou ficar sempre batendo nesse paradigma do eu não devo, eu não devo, aí vem a culpa, aí vem toda a questão da fidelidade familiar, porque a minha família era, ou se a minha família é de uma religião e eu quero ir para outra, sempre eu vou ficar bloqueada. Eu posso até ir, mas eu vou ficar em conflito, eu vou viver em conflito. A culpa, né? Vai ficar com culpa. Sim. Todos são programas desativáveis. Por isso que à medida que vai desativando esses programas, vai desfazendo o personagem. Então, a gente tem esse direito, aí vem o nosso direito à livre escolha. Quando eu descubro que eu estou respondendo a um comando externo e que eu não preciso, se eu não preciso fazer isso, eu posso usar o meu direito de livre escolha e com a ferramenta desativo, eu corto com esse programa e desativo esse programa. E aí, Simone, vai desfazendo o personagem e cada vez mais eu vou me conectando com o meu ego, que é o meu ser quântico, que não sei se você já ouviu falar, tem aí o doble quântico. Então tem o Dobletu, do Johnny Guzman, que é a personalidade, e tem o doble quântico, que também é muito falado pelo pessoal aí da biodescodificação, lá nessas pesquisas que eu estudo, que aqui no Brasil não tem.
Não vi ainda. Então, o doble quântico é o ego. Então, o ego é o doble quântico. E o doble tu, a personalidade é o doble tu, é o homem de palha, é o personagem, é o doble, é o ser que vibra no positivo. E o Sérgio fala disso, né? Que a gente está programado para vibrar no positivo, porque no positivo a gente só doa. Então, enquanto a gente está ligada, conectada com esse personagem, a gente só vai doar a nossa luz para o sistema. Só vai doar. Então, tudo que a gente fizer, por isso que a gente vai trabalhar, todo o fruto do nosso trabalho vai ser para pagar despesas, para pagar impostos. Adianta eu trabalhar? Não adianta, né? Eu mesma não consigo ter nada para mim, porque se eu estou vibrando no positivo, eu estou programada para doar. Então, toda a minha luz, em forma de dinheiro, no caso, né, vai para o sistema. E o ego, que é o doble quântico, é o que vibra no negativo. E que vibra no negativo, que vai receber. Então, aí eu paro de dar a minha luz para o sistema e eu começo a investir a minha luz e receber a minha luz de volta. Tá dando para entender, Simone? Não, tá. Para mim tá ótimo, né? Porque nós o pessoal está fazendo pergunta aí, alguma coisa. Eu queria pedir a ajuda do Gabriel, se ele estiver aí ouvindo, para ver para a gente se tem perguntas lá, Gabriel. Faz favor. Porque eu não consigo conectar aqui. Você pode ver? Ele vai ver, me segue. Então, a gente voltando assim para essa questão entre as diferenças básicas entre personalidade, personagem e ego. Em PNL se fala que tem o mapa do território, né? Tem o mapa do território, não é o território. Então, a minha personalidade, o meu personagem, ele é como se fosse o mapa do território, porque ele é a minha cópia, mas ele não é o território. O território é o ego, esse ego quântico. Se fala que tem o mapa do território, né? Tem o mapa do território, não é o território. Então, a minha personalidade, o meu personagem, ele é como se fosse... Estou ouvindo, Simone, ele é a minha cópia. O vídeo aí, quem é que está com o vídeo ligado? O microfone é ligado. Tudo bem, já arrumei. Ah, tá. Então, aí tem mais essa questão que eu queria colocar, para salientar, né, a diferença entre a personalidade, o personagem e o ego. Então, enquanto eu penso que eu sou personagem, eu vou sempre, todas as situações externas vão ativar um programa mental que foi implantado em mim por esses seres que se fazem passar por seres de luz e que dizem que isso é para que eu evolua, que é para a minha evolução, né? Só que a gente não tem o que evoluir porque nós já somos a evolução. Como diz o Corrado Malanga, nós somos a Ferrari da criação cósmica. Quem tem ânima já é a Ferrari. Então, a gente não tem que evoluir do lado de fora, tipo, não é tecnologicamente que a evolução vai acontecer. Isso é tão, assim, gritante, para mim, pelo menos, porque se você olhar para a tecnologia, a gente está, sei lá, em 2050, né, que seja, tecnologicamente falando. Mudou alguma coisa para a humanidade? A tecnologia só é usada para manipular e para vigiar. Então, não é tecnologicamente que a gente vai evoluir. A gente não precisa de tecnologia para se movimentar, ou para se manifestar, ou para criar. Não é tecnologia.
Nós temos que aprender a nos conectar com o nosso ego, com o nosso ser quântico. E aí, sim, desativar todos esses programas e começar a assumir a responsabilidade, cada um, pela sua vida, né? Parar de culpar as situações externas ou os outros pelo seu sofrimento. E aí eu sei que tem muita gente que tem dificuldade para entender essa questão, Simone, porque aí tem sempre alguém que pergunta, mas é aquele que mata, né? Aquele que matou, não tem que pagar, né? Não tem que dar conta disso? Ou aí vem algumas pessoas que falam, porque se eu falo que cada um é responsável pelo que experimenta, aí você está dizendo que a vítima é culpada. Aí são questões, assim, dentro da Matrix, né, questão da culpa. Mas aí, essa é uma visão mental, não é uma visão cósmica, quem olha dessa forma para as situações. Porque a morte não existe. A morte não existe, não como a gente, pensa, né, como a gente entende. Miséia, oi. Deixa eu te falar, esse assunto é super interessante e ele engloba todos os problemas do ser humano, né? Porque a gente começa a entender, porque se nós queremos o bem, queremos o que é bom, queremos o que é bonito, nós temos isso dentro de nós, por que é tão difícil conseguir, né? Agora a gente está entendendo, por que existe tanto conflito nesse planeta, por que tem guerras, por que na família, que é onde deveria existir amor, tem tanta coisa errada, tantos absurdos, né? Agora a gente está começando a entender a razão de tudo isso. E como o Sérgio explicou no nosso último hangout, que ele falou muito bem sobre a família, né? E você, agora, trazendo todas essas informações, vai ajudar as pessoas a entender melhor. E eu estou vendo aqui no site que tem algumas perguntas. Vamos para as perguntas? Tudo bem para você? Pode ir. Tudo bem. Posso ir? Então, aqui o Arlock, ele está perguntando, se eu errei o nome, desculpa, tá? Posso modificar o personagem? O que você acha? Você pode modificar. O personagem dentro dessas várias existências, né, dessas reencarnações, esses programas não se modificam. Pelo que eu estou vendo, a gente vem sempre com o mesmo tipo da personalidade. Aí tem, Simone, a questão, os 9 tipos de personalidade do Eneagrama, que é do Gurdjieff. Um estudo maravilhoso também é outro pesquisador que eu recomendo, o Gurdjieff, que estuda as personalidades, os 9 tipos de máscaras. E a humanidade se resume nesses 9 tipos. Entendeu? Então, se a gente pensa que vai buscar, que quanto mais forte a minha personalidade mais individual eu sou, isso é um engano. Um engano muito profundo, porque, na verdade, o meu comportamento é um comportamento padrão dentro do meu personagem. Então, se eu tenho lá, as personalidades estão ligadas, os personagens, ou as máscaras de Gurdjieff, que estão ligados aos pecados capitais, né, avareza, orgulho, ira, inveja. Então, enquanto eu penso que eu sou um personagem, eu vou ter esse traço principal. Eu vou ter um traço principal. Deixa eu pegar meu papel aqui, peraí. Eu vou ter um traço principal. Então, o que o Gurdjieff fala sobre essas máscaras? Que ele tem um eneagrama, né, o eneagrama das máscaras, e as máscaras se relacionam. Então, a gente tem consegue manifestar um pouco de cada personalidade, um pouco de cada personagem.
Alguns traços mais fortes, outros não. Mas cada personagem tem um traço principal. O que que todas essas máscaras têm em comum, que é o que o Gurdjieff fala? O traço em comum em todas essas máscaras: o esquecimento de si mesmo. Ou seja, quando eu encarno um personagem, coloco uma dessas máscaras, eu esqueço da minha identidade cósmica. E eu vou pensar, eu vou acreditar que eu sou esse personagem. E pelo que, pelo que eu estou pesquisando, né, a gente, mesmo nas várias vidas, a gente não muda o personagem. Vem com o mesmo, porque o personagem está ligado à missão de alma. Então, a minha missão de alma, ela é a mesma em todas as minhas vidas. Por quê? Porque eu não estou programado para alcançar, né, para cumprir a minha missão de alma. Pelo contrário, eu estou programado para não conseguir. Então, o personagem ele está programado só para repetir e não para evoluir. E o que a gente tem feito ao longo de todos esses anos? A gente está tentando evoluir a personalidade. A gente está tentando espiritualizar um personagem, uma ficção. Então, qual é o pensamento? Por que não adianta eu acusar ou eu perdoar? Né? Então, tem aqueles personagens que são os acusadores. Tem aqueles que falam que não, eu perdoo. Ele fez, mas eu perdoo. Por que não funciona o perdão? Porque mesmo quando eu digo que eu perdoo o que ele fez, eu estou dizendo que ele fez. Aí tem que entender um pouco como é que funciona a dualidade, né, na nossa mente. O que é que está por trás do que eu estou dizendo? Aparentemente eu estou dizendo uma coisa, mas implicitamente eu estou dizendo outra. Então, quando eu digo você fez, mas eu perdoo, eu estou dizendo que ele é o personagem e que a atuação dele é real. E, ao mesmo tempo, estou dizendo que eu sou o personagem. Então, eu estou dizendo que eu sou uma ilusão. E aí entra em conflito. Por isso que a longo prazo vai entrar em conflito. Porque, obviamente, nós não somos o personagem, nós não somos a máscara, nós somos o ego, o ser cósmico. Esse é o nosso ser verdadeiro. Então, essa questão das máscaras também é um estudo que eu estou fazendo e é muito interessante. E também se desativa. Foi muito engraçado que eu desativei em algumas pessoas a máscara, só a máscara dela. E aí, um tempo depois, na outra consulta, essa pessoa veio com uma outra máscara ativada, um outro personagem. Ou seja, é o que eu estou dizendo, quando a gente dá a ordem para o nosso subconsciente, para a nossa mente, de desativação de um programa, essas entidades não ativam mais. Então, eles não reativaram o mesmo personagem, mas reativaram outro, implantaram um programa de um outro personagem. Então, respondendo à pergunta desse menino, você pode trocar seu personagem, sim. Basta você cortar com o seu personagem, e depois desejar ser um outro personagem. Porque essas entidades só fazem com a gente, só reativam programas com a nossa permissão. Só com a nossa permissão. Então, quando eu digo que eu preciso de um ser de luz, de um ser exterior para me ajudar, olha o que eu estou dizendo ao mesmo tempo. Eu estou dizendo que eu não tenho poder, que eu não tenho força. Então, tem que começar a perceber nessa questão da programação neurolinguística, o que eu estou dizendo implicitamente, junto com o que eu estou dizendo explicitamente. É dualidade. Nós estamos numa dualidade mental. E é com isso que a gente tem que aprender, né, começar a desativar. Fala, Simone. Então, basicamente você está falando que
Nós estamos interpretando personagens. E como o menino falou, posso modificar meu personagem? Posso modificar do jeito que eu quiser, quantas vezes eu quiser. Só que isso não vai resolver sua vida. Você tem que, a partir de agora, deixar esse personagem de lado e ser quem você realmente é de essência e cultivar o ego. É isso que você está falando? É isso, Simone. Enquanto ele quiser ser um personagem, ele vai viver um mundo de ilusão. Ele vai viver as crenças, ele vai viver os programas que essas entidades implantarem nele. Só que tudo com a permissão dele. A hora que ele entender que ele não é um personagem, que ele não é essa máscara, que ele não é esse programa, e que ele é o ego enquanto ser cósmico, e que ele não precisa de sofrimento para evoluir, para ser o que já é, aí é diferente. Aí ele vai se conectar com o ego, com o real, com o ser verdadeiro dele, e não mais com um grupo de programas mentais e de memórias de conflitos e etc. É interessante você falando disso, né, que o sistema prega que você tem que sofrer para você alcançar a salvação ou alcançar o nirvana, você tem que judiar do seu corpo, você não pode fazer as coisas que você quer. Tanto é que o maior símbolo, é um símbolo de salvação que existe, é um homem pregado na cruz, né, sendo torturado. Não é? E eu espero que o Varloff tenha entendido. E agora eu vou fazer outra pergunta de um outro rapaz, que é o Tibério César. Ele pergunta o seguinte: já ouvi dizer que nossos pensamentos e ações não são vontades nossas, e sim dos controladores. É verdade? É exatamente isso. Quando você está respondendo, quando a tua mente está respondendo a programas, você está acessando o mapa do território, que é um sistema de pensamento fechado, e que a tua mente vai pular de um pensamento para o outro e não vai encontrar uma resposta satisfatória. Qualquer pensamento que você acesse, vai ser um pensamento de dualidade, né? Onde vai ter o positivo, vai ter o lado positivo, vai ter o lado negativo, vai satisfazer de um lado, vai ganhar de um lado e vai perder do outro. Então, enquanto eu estou acessando, enquanto a minha mente está presa no meu personagem, a minha mente vai acessar esse sistema de pensamento da Matrix. Então, eu vou pensar. Os meus pensamentos serão pensamentos já prontos, não serão meus pensamentos. Não sou eu conectado com a fonte cósmica, com a minha memória cósmica, porque a gente tem uma memória cósmica, da onde a gente já tem todo o conhecimento. Portanto, a gente não precisa a escola, a educação toda está aí e está preparada, que para ativar esses programas e para implantar pensamentos prontos, os paradigmas, o tal dos 4 paradigmas que eu falei, ligado à economia, ligado à religião, ligado à política e ligado à economia. Então, tudo que eu pensar vai ser um pensamento pronto, que já está nesse sistema de pensamento fechado. Então, não é o meu pensamento, não é o que eu desejo. E a minha mente não encontra saída. Então, por isso que as pessoas entram em depressão, ou tem essa questão da bipolaridade, né, esses diagnósticos, porque a mente não encontra saída para as questões, porque a gente está acessando um sistema de pensamento fechado e pronto, que não é meu, que não é da mônada, que é da Matrix, que é desses seres alienígenas que prepararam essa teia, né, esse labirinto, para manter a gente no sofrimento, aprisionado na Matrix.
Então, aí a gente não sai. Isso que você falou, Simone, a gente está programado para o sofrimento, para pensar que nós somos seres inferiores, para pensar que nós somos pecadores, e esse é o grande diferencial que eu acho nessa pesquisa do Sérgio, Simone, porque a gente vê muitos pesquisadores chegaram perto, conseguem entender como é que funciona, mas na hora de dar a solução, a gente cai de novo na armadilha. Né? Porque a gente fica tentando evoluir um personagem, fica tentando evoluir um bando de programas mentais, e por isso isso é impossível, não vai acontecer. E o Sérgio traz a saída para a gente com essa ferramenta de corte. Então, já que eu não consigo, porque no mundo da dualidade, não adianta eu ficar meditando, pensando, né, que eu quero paz, eu quero paz, eu quero paz, se paz significa sofrimento. Exatamente. Né? Então, não adianta. Então, o que a gente tem que fazer? Usar a ferramenta de corte para começar a desativar, a limpar o nosso ADN e desativar todos esses programas. Basta que cada um deseje desativar e dê essa ordem para o subconsciente e para a mente de forma coerente, que é através da ferramenta de corte do Sérgio. Então, esse para mim é o grande diferencial dessa pesquisa do Sérgio, que ele dá para a gente essa solução. E, bom, psicomagia é como eu trabalho, né, também. Eu gosto mais da psicomagia do que da PNL. E a psicomagia é muito forte, é muito bom. E é muito rápido. Porque, Nilceia, este planeta aqui, ele está baseado em símbolos, né? Se você consegue dominar os símbolos, você consegue dominar qualquer coisa. E a psicomagia trabalha muito nisso, na questão simbólica, que faz parte do nosso subconsciente. Tanto é que você veja por aí, você sai para a rua, tá cheio de símbolo, né? Uma variedade imensa de símbolos. Se você começa a estudar simbologia, você vai ver o que significa cada símbolo. Se vê o símbolo de um carro, ou o símbolo de uma roupa, tudo tem um significado oculto por trás, porque os donos do mundo sabem que esses símbolos vão levar a gente, né, nós aqui que não temos conhecimento, a fazer o que eles querem. E eu acho que está entendida essa parte, né, Nilceia? Não sei, eu espero que sim. Pergunta para o menino se eu respondi. O Tibérios, né? Pergunta para o Tibérios se eu... Acho que eu respondi a pergunta. Mas Simone, essa questão dos símbolos é tudo, gente. É importante entender o que está... como é que eles se comunicam com o nosso subconsciente através dos símbolos. Aqui no Brasil a gente tem exemplos ótimos agora, como a microencefalia, que está aí agora, né, que a mídia fica divulgando desesperadamente. Isso é uma tentativa de reprogramar os recém-nascidos em cérebro de mico. Ou seja, voltar, né, como se nós fôssemos mesmo evoluídos dos macacos. E, bom, dentro da minha interpretação dos meus estudos, essa teoria da evolução, para mim, não encaixa, não sigo. Para mim, é programação alienígena e nós existíamos antes da criação dessa Matrix. Isso a gente consegue perceber quando a gente vai estudar os livros de simbologia, dos livros antigos, né? Os livros de ocultismo, essas coisas. Na criação, no processo de criação da Matrix, né? Que não é do mundo, né? Como a gente pensa, né? Ou da humanidade, a máscara, o personagem, a personalidade, ela leva ao número 6, que é o número da besta. Por isso que quando a gente vê tantos comportamentos bestiais,
de bestas, né? Então, não é porque está sendo ativado o cérebro reptiliano da pessoa, não, é porque está vivendo um programa dentro do personagem dele. Então, não há, para mim também não há cérebro, não temos cérebro reptiliano, não temos, nós temos uma programação reptiliana. Exatamente. Na minha opinião. Não é cérebro reptiliano. Nós não somos criados por essas entidades, eles não são nossos criadores, eles são os nossos programadores, e tudo por conta de um grande engano, né? Justamente aí eu concordo com o Sérgio também de que, e o Corrado Malanga fala muito disso, que numa das pessoas, com uma das ânimas, né, que ele falou, ele perguntou, mas por que você dá a tua luz para esse ser? E a pessoa responde, porque eu tenho muita luz, não me importo em dar a minha luz para ele. E aí o Corrado fala, mas você não está vendo que você está dando a tua luz para ele, e ele está usando a tua luz para te aprisionar e para te impedir de fazer a única coisa pela qual você existe, que é a de experimentar, que é a de viver experiências. E aí quando ele percebe, ele está usando a minha luz para isso? Aí tomou consciência, e quando uma pessoa toma consciência disso, de que esse ser, de que essa entidade está usando a nossa luz para nos aprisionar, que é assim que o sistema funciona, eles usam o nosso trabalho para manter o sistema, eles usam o nosso poder criador para manter a Matrix, porque nós somos os seres criadores. Quando alguém toma consciência disso, já eleva a vibração, já consegue se conectar com o seu ser cósmico, e nenhuma entidade mais se aproxima, porque a nossa luz fulmina qualquer entidade, fulmina todos eles. Então é muito importante as pessoas entenderem o tamanho do nosso poder. Não precisamos dessas entidades para nada, não precisamos dessas entidades para evoluir para lugar nenhum, porque nós já somos a evolução, e nós temos o que eles desejam ter, que é a ânima, que é a alma, e eles não têm. Por isso eles não são criadores, não são materializadores, por isso eles precisam de nós. Nilceia, tenho mais duas perguntas para fazer para você aqui. O Xbox Games Brasil, ele perguntou o seguinte, como pagar o resgate das almas sequestradas? Não há que pagar nada, porque isso tudo é um engano, isso tudo é uma mentira. Nós temos que cortar, corta com dívidas, corta com escassez, corta com pobreza, corta com contratos, corta com acordos, é ferramenta de corte, corta com todas essas coisas, dá uma ordem para o seu subconsciente, para o seu consciente, para a sua mente, de que você não aceita mais isso. Aí você vai começar a se conectar com o teu poder, com o teu direito à livre eleição, com o teu direito cósmico à livre eleição. Todos nós temos esse direito. Então não há que pagar nada, porque isso tudo é uma grande mentira, é um grande engodo. Faz parte da Matrix, essa ideia de que nós temos que pagar esse resgate ou pagar essas dívidas. Isso tudo, gente, faz parte lá, tem lá na pesquisa do Jordan Maxwell, Johnny Guzman, e tem o Santos Bonatti também, que fala sobre isso, como é que funciona essa questão dessas dívidas, de como eles aprisionam a gente nessas ideias de trabalho, inclusive do dinheiro,
de como eles usam a nossa luz, inclusive nas bolsas de valores. Quando a gente nasce e passa a pertencer ao país, ou ao Vaticano, a gente passa a ser um produto, uma mão de obra, um escravo, e que daí a gente nasce endividado, mas não porque a gente deve, mas porque eles nos roubam, porque eles nos roubaram. Inclusive o Gabriel tem um vídeo muito interessante sobre essa questão, de como a gente tem a nossa luz, a nossa conexão com a nossa mônada, e que a nossa mônada está aí para suprir todas as nossas necessidades, ou tudo o que a gente precisa para viver as nossas experiências. Então, isso é um grande engano, não temos que pagar nada, temos é que cortar. Ao contrário, é dizer que não, eu não devo, essa dívida não é minha, eu nego, é negar tudo isso. Ô, Nilceia, na realidade, quem deve muito para nós são eles, né? Olha, eles têm uma dívida muito grande, porque olha quantos anos que eles estão se alimentando da nossa luz. Então, nós temos o direito, inclusive, de pedir o ressarcimento da luz que eles nos roubaram em todas as nossas existências. É coisa pra caramba. José, tem mais uma pergunta aqui. OVNI Free pergunta, conseguiremos uma corrente forte de pensamento suficiente para mudar essa realidade difícil que vivemos? Corrente de pensamento... Assim, se ficar só no pensamento, eu acho que não é o caminho, assim, só o pensamento. Porque o nosso pensamento é palavra. E a palavra é manipulada. Aí tem a pesquisa do Sérgio informando isso, né? Então, quando a gente pensa uma palavra, a gente está pensando de forma manipulada. Agora, sim, esse nosso movimento da ferramenta de corte já tem um movimento forte aí, já está acontecendo muitas coisas, como eu falei, pelo que eu vejo, o sistema está caindo, eles estão desesperados. Olha o que está acontecendo com a economia, né? Com essa. Né? A economia da China. Está sumindo tudo, né? O dinheiro está quebrando bolsa. Então a gente já está fazendo esse movimento com a ferramenta de corte. Aí sim, é um movimento poderosíssimo para a mônada. É um movimento poderosíssimo. Quanto mais pessoas tomarem consciência do seu poder e começarem a usar essa ferramenta, mais rápido o sistema cai, mais rápido a gente libera a mônada e a gente pode começar a criar o mundo que a gente sempre quis, né? Com respeito ao meio ambiente, com igualdade, com esse amor que é, em essência, o amor como a gente entende, né? Não como está programado, né? Mas com essa capacidade de energia criativa, de coisa. Não é que a gente tem que se amar, né, todo mundo, não é isso, mas a gente vai construir um mundo com respeito e com empatia, né, sempre entendendo, respeitando, né, de forma generalizada, né, de forma coletiva, entendendo a coletividade, a questão da coletividade e do respeito ao meio ambiente, respeito ao nosso planeta, porque o nosso planeta, Simone, ele é uma extensão da mônada, ele é a criação, ele pertence à mônada, ele é a materialização da mônada, é o nosso planeta, não é planeta dos alienígenas. Nós é que sustentamos o planeta, nós é que materializamos. Então, tudo que acontece individualmente com cada pessoa, esse aprisionamento, ele acontece também com o planeta.
a questão da energia feminina, né, das florestas, desmatamento, exploração, isso tudo que acontece com o planeta, em nível de energia feminina, acontece com as mulheres, é a mesma coisa. A questão das barragens, né, das represas, né, represando água. A água é mente. Água é mente. Então, quando vem a Vale do Rio Doce, né, e a São Marco ficar represando água, isso tem efeito no nosso subconsciente também, represando as nossas águas. Por que tem tanta gente com problema de retenção de líquido, essas coisas? Então, está tudo interligado. Está tudo interligado. É essa consciência, por isso que eu falei, gente, vamos deixar o pensamento linear de lado e vamos começar a aprender a abstrair, porque o nosso hemisfério direito, que é que a educação se esforça tanto por reprimir, é justamente quem tem essa capacidade de perceber essas coisas. Então, como a gente é obrigado a reprimir nosso lado criativo, né, o nosso poder de abstração, a gente começa a ver o mundo de forma linear. E, né, dentro dessa dualidade. Viu? Eu vou fazer só mais uma pergunta e daí a gente vai encerrar, tudo bem? Tá bom. O Mauro Vicente da Silva... Nossa, são 10h11. Ele quer saber o seguinte: quem cria a Matrix, ou o que e por quê? Gente, quem cria a Matrix somos nós, a mônada, os seres com consciência. Só que a gente cria dentro dessa manipulação, porque a gente está encarnando um personagem, está vivendo um personagem. Então, esse personagem já vem com os programas, e dentro desses programas a humanidade vai se repetindo. Fica aprisionada no tempo. Cria a Matrix. Para que eles precisam da Matrix? Tudo que eu já falei. Eles precisam que a gente viva um mundo de ficção para que eles possam usurpar a nossa energia, porque eles não podem fazer nada contra o nosso ser cósmico. Contra o nosso ego quântico, eles não podem fazer nada, porque se a gente está conectado ao nosso ego quântico, a nossa vibração não permite que eles se aproximem da gente. Então, eles precisam colocar a gente num mundo de ficção, aprisionando a nossa mente, e quando eles aprisionam a nossa mente, a gente já começa a viver automaticamente, isso vai se repetindo. A gente entrou no número 8, no infinito, começa a se reproduzir automaticamente e infinitamente. Infinito até que a gente descubra, né? Agora a gente descobriu, já cortamos com o infinito deles. O infinito dele já se tornou finito. Então, eles precisam da nossa luz, da nossa alma, porque eles não têm capacidade materializadora. Eles não têm alma, eles não têm esse poder de materializar. E é isso que eles desejam. E também, segundo o Conrado Malanga, eles são seres mortais, porque eles não têm alma. Que a ânima é eterna, é a essência. Então, nós somos seres imortais. Por isso que eu falei, a morte não existe. E eles não, eles são seres mortais. Então, o que eles querem? Como o Sérgio denuncia, né? O cruzamento. Eles tentaram fazer com que a ânima, com que a nossa alma aceitasse se tornar um reptiliano, aceitasse encarnar nesses seres reptilianos. Só que a ânima não aceitou. Aí tem a pesquisa do Conrado Malanga. A ânima não aceita, porque eles estão mais longe da fonte. Então a ânima fala que, como eles estão mais longe da fonte, a alma se perde. Então a ânima se recusa a ir para a quarta dimensão ou para a quinta dimensão.
ou quarta densidade ou quinta densidade. Então, quando a gente fala a quarta densidade é mais evoluída, mentira, não é. Está mais longe da fonte. Aqui o que a gente chama de terceira dimensão, a Terra, não é terceira dimensão, não é terceira densidade, como eu falei no começo, né? Não é porque aqui é baixa densidade, não é isso. Isso faz parte do pensamento da Matrix, da armadilha da Matrix. A Terra, o planeta Terra e a matéria é o nosso poder de manifestação. Digamos assim, a mente mais a ânima, ou seja, a ideia e mais o desejo, que se materializa. Então, o planeta é a materialização de uma ideia e um desejo. Então, é a soma dos dois. E o nosso ego também. Digamos assim, é o filho. A mente é o pai, a ânima a mãe, o ego é o filho. Essa é o que a gente pode chamar de Santa Trindade. Só que eles tiraram a ânima, sequestraram a alma e colocaram o Espírito Santo, que é símbolo das Pleiades, símbolo dos reptilianos. Né, Simone? Lembra disso que o Sérgio fala? Sim. Dilceia, eu acho assim que eu quero agradecer muito você, que para mim foi excelente tudo que você falou. Eu sei que você tem muito mais coisas ainda para falar. A gente pode fazer um outro programa, com certeza. Só que eu acho que já deu, né? Já são 10h15. E nós temos que falar do nosso grupo, né? Que nós estamos pensando em fazer um grupo, unir pessoas que estejam querendo se fazer a desprogramação, a entender a ferramenta de corte ou a técnica da tesoura, que é como eu chamo. O Sérgio chama de ferramenta de corte, eu chamo de técnica da tesoura, é a mesma coisa. E essa técnica vai nos ajudar. Tem pessoas perguntando como faço para me desprogramar, como saio da Matrix. Essa técnica da tesoura é para isso, é para nos ajudar a desprogramar e a sair da Matrix. E eu e a Nilceia estamos aqui e nos propomos ajudar quem se interessar. Nós vamos deixar o e-mail, o meu e-mail e o e-mail da Nilceia. Você quer falar alguma coisa, Nilceia? Sim, sobre isso, né? Então, que inclusive alguém perguntou, né, sobre esse movimento de pensamento e coisa. Então, a nossa ideia é juntar, formar grupos. Gente, eu e a Simone estamos nos disponibilizando a formar grupos de quem tiver interessado em aprender sobre a ferramenta, usar a técnica da tesoura e aprender mais sobre esses temas, formar grupos de estudos, formar grupos onde a gente forme esse coletivo e para que um possa ajudar o outro. Porque nós, unidos, sim, um ajudando o outro, vai acelerar mais ainda esse processo de liberação da mônada. Então, quem tiver interessado, escrevam, né, enviem e-mail para mim ou para a Simone, deixando o contato, e aí a gente vai pensar, né, Simone, numa forma, porque a gente ainda não programou exatamente aonde que a gente vai formar esses grupos, ou como que vai ser a logística disso. A gente vai depender da procura, né? As pessoas procurando, isso vai depender deles, do interesse de cada um. Isso. Me colocando à disposição para orientar os grupos, falar mais sobre isso, né? Orientar no sentido de pesquisa, mas é importante, gente, dizer que assim, fazer esse papel de intermediária entre ou seja, construir uma ponte para que cada um alcance o seu próprio poder. Então, vai ser assim, grupo, vamos pesquisar, vamos estudar, vamos aprender, porque não é que a gente vai ficar, a gente não quer servir de mestre ou de guia ou de nada disso, só mesmo para orientar e ajudar para que cada um se conecte com o seu próprio poder.
tá bom? Sim. Então, cada um vai ter que fazer no dia a dia, e a gente já sabe como é difícil, né, Simone? Fazer no dia a dia esse esforço de se manter consciente a cada momento e aprender as técnicas de reprogramação. Então, essa parte a gente não pode fazer por vocês. Cada um vai ter que fazer por si próprio. Mas a gente está aqui para orientar e um ajudar o outro com as suas experiências, né, com as suas aprendizagens. Na realidade, a gente quer multiplicar, né, as pessoas. Quanto mais pessoas chegarem, mais pessoas vão poder ajudar outras e assim esse conhecimento e tudo mais vai ajudar mais e mais pessoas. Eu vou passar o meu e-mail. O meu e-mail é simone@monor.org. Não sei se dá para escrever aqui, Gabriel. Não sei como que é. Sala de controle. simone@monor.org. E qual que é o seu, Nilceia? Eu também queria aprender a escrever, botar aquelas letrinhas que colocam assim, que aparecem nos hangouts do pessoal. O Sérgio que faz isso, né? Vamos aprender isso. Então, o meu e-mail, Nilceia Marques. Estou escrevendo. Tem acento, não? Não. Nilceia Marques, 996. Peraí, Nilceia. Eita. Nilceia Marques. 996. Ai, Gabriel, ajuda aí. Nilceia Marques. 996. @gmail.com. @gmail.com. É isso aí. Eu passei aqui no pessoal que está assistindo a gente. Quem se interessar, entre em contato comigo ou com a Nilceia. O meu é simone@monor.org e da Nilceia é nilceiamarques996@gmail.com. E eu quero agradecer a todo mundo, né, que está aqui assistindo a gente e fazendo pergunta e comentando, um interagindo com o outro. São muitas pessoas, não vou poder falar o nome de todos, mas eu sei que tem pessoas que estão interessadas no grupo e aprender mais. E é isso aí. Eu queria agradecer mais uma vez ao Gabriel, que é meu grande amigo, meu amigo do coração, meu amigo de outras vidas, a gente brinca, e também a Nilceia. A Nilceia, muito obrigado. Queria que você encerrasse aí com a gente. Eu quero agradecer também ao Gabriel. O Gabriel está sempre aí, né, para os nossos hangouts, né, a Cule, e agradecer o pessoal que fez perguntas, né, e o pessoal que está interessado aí em aprender mais, em se liberar desses programas mentais. Bom, eu espero que eu tenha conseguido, né, dar uma explicação, explicar, o pessoal tenha conseguido entender, né, mais ou menos o que são programas mentais e o que são as memórias ancestrais, como a gente fica aprisionado e repetindo, né, dentro dessa matrix, desse personagem. E agradecer você, Simone, também, né, pelo convite, né, e pela tua disposição. E vamos ver, né? Então, aqui se programar para fazer outros hangouts, né? Conforme o pessoal for, conforme as perguntas do pessoal, a gente já pode pensar em outros temas, né? Nos temas, no que tá mais, o que o pessoal ficou mais em dúvida para explicar melhor. Certo. E o Gabriel está falando aqui que depois ele vai escrever os nossos e-mails, não sei como, ele sabe, acho que no vídeo. É isso. Pode falar, Nilceia. Então, é isso. Obrigada por todo mundo aí. Foi um grande prazer estar aqui falando com vocês. E vamos, né, formar os grupos e fortalecer esse movimento para a liberação da mônada, para a nossa liberação Isso aí. desses seres usurpadores.
chegamos num ponto que agora todo mundo se despertando, acordando, e as coisas daqui para frente vão mudar bastante e sempre para melhor. Eu agradeço a todos, muito, 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 muito contente por estar aqui, ter feito mais um hangout, que o nosso objetivo é ajudar as pessoas e eu me sinto muito bem fazendo isso. Um abraço, um beijo para todos, beijo Nilce, beijo Gabriel e todos vocês. Obrigada. Tchau, tchau.